Oi, meus chifrudinhos! Todos bem? Será que o segundo maior banco do país ainda está barato depois dessa última alta? Resultado do Bradescão na tela. Vamos estabelecer as regras da nossa fazenda. O recado aqui é super rápido, tá? Esse material é 100% educacional. A gente vai dissecar os dados do balanço para facilitar o aprendizado. Mas olha, nada do que a gente conversar aqui é recomendação de compra ou de venda de ações, beleza? Cada um tem que fazer a sua própria lição de casa. Vamos para a seção 2, lucro líquido e receita. É a hora de olhar para a expansão dos pastos verdes do banco. E logo de cara, a gente já tromba com esse número que chama muita atenção. O banco entregou quase 7 bilhões de reais em lucro recorrente só nesse primeiro trimestre. Gente, isso é um baita crescimento de 16% em relação ao mesmo período do ano passado. E tem mais, o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, subiu para 15,8%. Essa melhora sequencial é fantástica porque mostra que trimestre após trimestre, o terreno do banco está ficando cada vez mais fértil. E isso fica ainda mais claro quando a gente olha para a evolução da receita total. Ela saltou de 28 bilhões para 34 e agora bateu quase 37 bilhões de reais. É um avanço de 14% ano contra ano. Basicamente, a margem financeira e as receitas com serviços e seguros estão puxando esse trator com muita força. O modelo de negócios continua expandindo o território de um jeito bem robusto. Entrando agora na seção 3, produção e operacional. Vamos dar uma inspecionada na boiada e ver como estão as cercas. O tamanho dessa operação é monumental. Para vocês terem uma ideia, estamos falando de uma carteira de crédito expandida de quase 1,1 trilhão de reais. É muito dinheiro. Desse rebanho gigante, metade, 50%, está nas mãos de pessoas físicas. Uns 20% estão com micro, pequenas e médias empresas e os 30% restantes com as grandes corporações. E por que a gente tem que olhar para isso? Porque essa concentração em pessoas físicas e pequenos negócios naturalmente traz um nível de risco um pouco maior para a operação. E já que o assunto é risco, vamos checar as vacas desgarradas. Analisando a inadimplência acima de 90 dias, a taxa para pessoas físicas subiu de leve, de 5,1% para 5,4%. Em compensação, as PMEs deram uma respirada, caindo de 4,3% para 4%. E nas grandes corporações a inadimplência é quase zero, caindo para 0,2%. No fim das contas, a inadimplência geral do banco ficou em 4,19%. Teve um aumento sutil? Teve. Mas se a gente olhar para o mercado todo, os outros players sofreram altas bem mais agressivas. Ou seja, o banco está segurando bem as rédeas do crédito. Agora, olha que dinâmica curiosa de proteção versus custo. No passado, o crédito com garantia do banco girava ali pelos 45%. Hoje, bateu incríveis 61%. Isso significa que o risco despencou. Só que, claro, manter essa estrutura não sai de graça. As despesas operacionais subiram 7,8% em um ano. O que é chato, porque ficou acima da inflação. Para tapar esse buraco e ganhar eficiência, eles fecharam mais de 1.400 agências e postos de atendimento num espaço de 12 meses. É literalmente consertar o celeiro para evitar que o capital vaze. Seção 4, dividendos. Chegou a hora de conferir o nosso cronograma de ordenha. Segura essa expectativa. A projeção para este ano é distribuir entre 15 e 16 bilhões de reais em dividendos e juros sobre capital próprio. O resumo da ópera é que a produção de leite dessa fazenda é incrivelmente forte e consistente. É um fluxo de caixa formidável pingando na conta de quem tem essas ações. E falando em pingar, além daquele dinheirinho mensal garantido, o banco tem datas de corte principais em março, junho, setembro e dezembro. Isso quer dizer que a regularidade é a grande marca deles. Ter o ativo no portfólio significa acessar todos esses ciclos contínuos de remuneração sem dor de cabeça. Partindo para a seção 5, análise e preço-alvo. Agora, vamos para o leilão de gado para avaliar o verdadeiro valor desses ativos. Pessoal, aqui a gente acha a verdadeira joia da coroa. Isolando a parte de seguros, previdência e capitalização, só a Bradesco Seguros lucrou 2,8 bilhões de reais no trimestre, com o ROI na casa dos 22%. Colocando lado a lado com os concorrentes da Bolsa, a BB Seguridade fez 2,2 bilhões, a Caixa Seguridade 1,1 bilhão e a Porto Seguro 1 bilhão. Ou seja, o braço de seguros que a gente está vendo aqui é disparado o maior e o mais lucrativo do Brasil. E é aí que entra uma distorção absurda de valor. Fazendo uma conta de padaria aqui, seguradoras puras costumam negociar um múltiplo de 8 a 12 vezes o lucro, certo?
Se a Bradesco Seguros fosse uma empresa separada, listada na bolsa negociando a 10 vezes o lucro, ela sozinha valeria uns 110 bilhões de reais. Só que o banco inteiro hoje está avaliado em cerca de 190 bilhões. Percebe a matemática? O mercado está precificando a parte bancária gigantesca por quase nada, dado o peso colossal que a seguradora tem no balanço. Colocando todas essas métricas do leilão na mesa, a gente viu um preço sobre lucro estimado de 6,5 vezes para as ações. Gente, isso é o nível mais baixo em 10 anos. É um desconto de uns 30% se a gente comparar com a média histórica do próprio banco. Juntando a projeção de 28 bilhões de lucro anual com os dividendos e o reinvestimento interno, a expectativa matemática nos dá um retorno projetado absurdo de 15,9% ao ano. Sem dúvida, é um desconto que pede uma atenção toda especial. E se só esses números não te convencerem, vamos olhar para o comportamento de quem manda na propriedade. Só em março, os diretores e conselheiros do banco compraram nada menos que 31 milhões de ações. Os próprios donos estão lá enchendo o carrinho com o próprio gado a preço de mercado. E convenhamos, quando o alto escalão compra pesado e de forma consistente, é porque eles estão enxergando um valor a longo prazo que o resto do mercado pode estar simplesmente ignorando no calor do momento. Seção 6. Conclusão. E aí, será que vale a pena? Chegamos ao final da nossa visita à fazenda, então vamos botar tudo isso na balança. Uma regra de ouro: não fiquem ancorados em preços do passado. Às vezes a gente olha a cotação, vê que a ação deu uma subida e já pensa, ficou caro. Mas como a gente viu claramente aqui, os lucros do banco estão numa expansão baita consistente. Ficar preso a um preço antigo enquanto a empresa melhora drasticamente seus números é a receita perfeita para deixar uma boa oportunidade passar batida. Então, eu encerro a nossa análise com essa pergunta para você pensar. Com margens se expandindo, uma seguradora que é um monstro escondido no balanço, múltiplos descontados e os diretores comprando ações de balde, será que essa fazenda merece um espacinho no seu pasto de investimentos? O convite é para que você pegue esses dados, analise com calma e veja se encaixa na sua estratégia. Pessoal, muito obrigado por acompanharem mais essa nossa imersão. Continuem estudando, continuem avaliando os números com a cabeça fria e a gente se vê na nossa próxima explicação. Até lá! Com essa recuperação, o Bradesco convenceu? Conta pra nós o que você achou. É acionista? Curte e compartilha. É Money! Tchau!